Fala, galera, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Dharma Sistemas. Eu sou o professor Ari Monteiro, consultor e pesquisador BIM. Espero que você curta o conteúdo de hoje e o que a gente vai tratar aqui no nosso encontro de hoje. A gente vai dar uma boa olhada nesse tópico aqui, que ainda tem muita gente com dúvida no mercado. O que vem a ser exatamente o BIM 5D? A ideia é falar um pouco da teoria disso e demonstrar aqui, né, dentro de ferramentas BIM, como é que esse processo funciona, tá? Para ilustrar tudo aquilo que a gente discutiu. Durante a live, vocês podem ficar à vontade para colocar perguntas aí no chat, eu vou ficar com o chat aberto, ou pode pedir licença, abrir o teu áudio aí e fazer o questionamento, tá? Sem nenhum problema. Ao final aqui da nossa live, eu devo, como de costume, sortear algumas bolsas de estudo para a minha plataforma de cursos BIM online, a BIM Classrooms, e entre os cursos que tem lá, tem inclusive o curso de BIM no orçamento de obras, tá? Que é o curso onde a gente destrincha esse assunto aqui do BIM 5D para quem é da área de orçamento, né, e quer se capacitar no uso do BIM, né, na sua atividade profissional. Ok? Bem, então, para quem ainda não me conhece, muitos aqui que estão participando foram meus alunos, né, nos meus cursos de pós-graduação e nos meus cursos livres. Bem, eu sou professor em alguns programas de pós-graduação de BIM, entre eles o IMBEC, que instituiu aí um dos primeiros cursos de pós-graduação de BIM no Brasil, né, lá por volta de 2014. Além do IMBEC, tem outras instituições também, como a EMB Morumbi, e outras instituições que também têm outros cursos, né, variados, que têm alguma disciplina de BIM. Né? A minha especialidade dentro do BIM em particular é a programação visual, né? O uso de linguagens de programação para automação de processos em BIM, né? Mas dentro da minha atividade profissional como consultor de BIM, né, eu trabalho com todas as vertentes, né, do BIM dos meus clientes. Tenho uma experiência aí de já mais de 15 anos no mercado, tá? Atendendo construtoras, incorporadoras, empresas de projeto, algumas entidades também de projetistas e empresas, né, na área de construção. Sou membro, né, da comissão da BNT permanente lá de BIM, né, a CE 134, né, colaboro em alguns grupos de trabalho, entre eles o grupo que trata exclusivamente desse assunto que a gente vai falar hoje, né, como lidar, né, com extração de quantitativos usando modelos BIM. Tá? Tem a minha empresa aí, que é a Dharma Sistemas, e uma formação mista, né, da computação e na área de engenharia. Bem, eu separei aqui para ficar mais fácil da gente absorver esse conteúdo, algumas perguntas-chave, né, e em cima dessas perguntas-chave a gente vai discutir, né, esses tópicos. Tá? Começando com o tópico como extrair do modelo BIM os serviços de construção, né, necessários para montar uma planilha de orçamento. Vamos falar um pouco sobre isso, entender, né, como é que isso funciona. Entender também o aspecto de quanta informação o modelo BIM precisa ter para que ele seja útil dentro de um processo de orçamentação. Né? O que a gente tem que tomar cuidado, tá? Aí a gente vai falar sobre critérios de medição, né? Que é um conceito, né, já estabelecido para quem trabalha com orçamento. Como é que o critério de medição ele é representado, né, aplicado dentro de modelos BIM. Vamos entender como que a gente pode organizar os dados de quantitativo
que saem do modelo para usar de uma maneira eficiente isso dentro de uma planilha orçamentária. Aí a gente vai ter uma demonstração na prática como funciona, né, o fluxo BIM 5D e aí abrir para perguntas e respostas lá no final. Muitos que se inscreveram colocaram várias questões interessantes. Eu separei algumas delas para a gente conversar lá no final, tá? De novo, se tiver alguma dúvida, pode postar aí no chat, né? Se for uma coisa rápida, já respondo na hora, se não, deixo para o final. Ok? Vamos lá, então. Bem, começando do início, né? Quando a gente fala em extração de quantitativos, esquecendo o BIM por um momento, tá? Eu preciso extrair o quantitativo do projeto para fazer um orçamento, tá? O que você extrai do projeto? O que é mais fácil? Você tem os serviços e você tem os insumos que compõem os serviços, tá? Você tem lá um insumo de material, de mão de obra, de equipamento. Você pode extrair esses insumos e montar as composições unitárias, né? E aí fazer o orçamento, tá? Ou você pode extrair as quantidades dos serviços, partindo do princípio que você já tem uma base de composição de custo que você usa na sua empresa, né? E aí você precisa extrair essa quantidade, associar a um custo unitário, né? E você ter ali esse valor, né, inicial para a execução daquele serviço, tá? Quando a gente vai para o BIM, existe duas possibilidades, tá? Primeira possibilidade, você pode extrair quantitativo de insumos de materiais do modelo. Esse é um caminho. Esse caminho, ele é um caminho complicado porque ele depende que você represente no modelo BIM todos os insumos de material, né, necessários para você poder montar a sua composição. Além disso, você ainda vai ter que pensar no insumo de mão de obra e no insumo de equipamento, que não é, né, normal, né? Normalmente você não vai representar isso no modelo BIM, tá? Então, aí você acaba tendo aí um trabalho, né, de reunião de informações para conseguir montar a composição do zero. Bom, o outro caminho é, ao invés de você extrair os insumos, você pode extrair os serviços, tá? Pensando que você já tem uma base de composição de custo dentro da empresa, ou que você usa uma base de composição de custo pública, como o SINAP, tá? Bem, então, veja, por exemplo, aqui nesse slide, né? Nós temos aqui um pilar, né? O pilar, em geral, né, a gente recebe um modelo BIM de estrutura de concreto armado apenas com a volumetria do pilar, tá? Em geral, é isso que vai acontecer, né? E a partir dessa geometria, né, do corpo do pilar, você vai ter que deduzir algumas quantidades, tá? Quantidade de forma, quantidade de armação e quantidade de concretagem, no mínimo. Não é comum vir a armadura dentro das peças, tá? Um projeto de estrutura de concreto convencional. Também não é comum vir o projeto de formas em 3D, tá? Então, considerando este fato, tá? O que acaba acontecendo é que a gente pode usar a volumetria do pilar associado a uma parte bastante importante dentro das ferramentas BIM, que é a modelagem paramétrica, para conseguir deduzir daí as quantidades que vão interessar para a gente, tá? Bem, nós vamos detalhar um pouco mais isso daí mais à frente, tá? Bem, aí nós temos uma outra questão que a gente tem que ter em mente, né, quando vai trabalhar aí com orçamento, né, usando modelos BIM.
Qual que é essa outra questão? Quanta informação o modelo BIM precisa ter para que ele seja útil, tá, na minha atividade como orçamentista. Bem, quando a gente vai trazer essa questão da quantidade de informação no modelo BIM, existem algumas abordagens, tá, para tratar isso. Existe o conceito do LOD, né, o Level of Development, ou nível de desenvolvimento do modelo, né, que prevê ali uma escala que vai do 100 até o 500, né, e cada ponto da escala você vai aumentando cada vez mais, né, a quantidade de informação, tá? Você vai amadurecendo, né, essa informação, tá? Exatamente, né, o LOD, tá? E essa abordagem, ela é uma abordagem que, em minha opinião, e já trabalho com BIM há mais de 10 anos, ela tem as suas vantagens e tem suas desvantagens, tá? Assim, vantagem é que é muito tranquilo, né? Você definir ali para cada projeto o que é o LOD 200, 300, 400, 500 para aquele tipo de projeto, definir isso no plano de execução BIM, né, de uma forma clara, né, e pronto, tá? Só que essa definição do que é o 200, o 300, etc., né, é muito subjetiva, tá? O que um enxerga que é 300, né, não necessariamente uma outra pessoa vai dizer que é 300. Tá? Então, eu, pessoalmente, tenho orientado os meus clientes nas consultorias de BIM a desvincular-se desse conceito de LOD e passar, né, para um conceito um pouco melhor, né, que vem a ser o quê? A quantidade de informação necessária para atender determinados usos do BIM. Né? Então, primeiro, deve-se ter em mente quais usos do BIM você pretende para aquele modelo, e a partir desse raciocínio, você define, né, você modela a informação que você quer ter nos elementos do modelo BIM. Tá? Então, a partir dos usos que você vai fazer do modelo, é que você define a quantidade de informação necessária para que você possa usar aquele modelo de maneira eficiente. Tá? E como é que então a gente registra, né, esse nível de informação necessário para cada uso? Bom, a partir de documentos como diretrizes de modelagem. Tá? Então, você tem que desenvolver documentos de diretrizes de modelagem, pensando, né, aqui no caso do que a gente está discutindo, como usar o modelo BIM para extração de quantidades. Tá? Bem, o conceito, né, de LOD é bem antigo, foi o pessoal do AIA, né, que desenvolveu lá nos Estados Unidos, por volta de 2007, 2008, né? Muita água já passou por baixo da ponte, tá? E foi se chegando, né, a um entendimento que esse LOD ele acaba sendo muito subjetivo mesmo, tá? Mas, enfim, um LOD baixo, você vai ter uma quantidade de informação muito pobre no modelo, né? E o máximo que você vai conseguir extrair de quantitativo é um quantitativo por correlação, né? Por exemplo, um CUB da vida, né? Que é aquele índice que o Sinduscom de cada estado define, né? Então, por área, né? Por volume e tal. Então, é uma coisa muito grosseira, né? É um valor assim com muita gordura, digamos, né? E na medida em que você vai detalhando, né, no conceito do LOD, vai chegando próximo do 400, né, que é o modelo para a construção, aí sim você tem, né, um quantitativo muito mais preciso, só que, por outro lado, para você chegar no LOD 400, você precisa suar muito a camisa, né? A pessoa que vai modelar, né, o modelador, precisa suar muito a camisa para criar
né, um modelo com nível de detalhe tão alto assim, e às vezes também o software de modelagem não ajuda nem um pouco, tá, em fazer isso rápido, tá? Então tem esses detalhes aí. Bem, aí o que eu falei sobre diretrizes de modelagem é isso aqui, tá? Então, partindo dos usos que você pretende fazer do modelo, né, que estão descritos no plano de execução BIM daquele empreendimento, você faz o raciocínio de quais são as informações úteis para que cada um dos usos sejam possíveis. Tá? E aí isso vai para uma tabela. Aqui nós temos um exemplo, né, do que seria um documento de diretriz. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma luminária, né? Aí uma luminária para atender aqui o uso de extração de quantidades, né? Ela precisa ter algumas informações importantes que especifiquem essa luminária, né? Como fabricante, a descrição técnica ali que vai no catálogo resumido do produto, precisa saber o tipo, né, de luminária, precisa dos dados fotométricos para o pessoal que vai fazer o projeto luminotécnico, tá? Precisa dos códigos relacionados a sistemas de classificação, né, como o Omniclass, o Uniformat, o Masterformat, e também, é claro, o nosso sistema de classificação aqui do Brasil, que é a 15965, tá? Então, esses são exemplos, né, de informações que você tem que ter, né, no objeto para que ele seja útil dentro dos usos que você previu, tá? Bem, aí aqui tem uma coisa muito importante que vocês devem saber. Se a ideia é usar o modelo para extração de quantitativo, isso significa também que quem vai trabalhar com a extração de quantitativo naquele projeto precisa interagir desde os primeiros momentos da contratação, do início do projeto BIM, para que ele forneça, né, para quem vai fazer a gestão, né, BIM, né, o BIM Manager, que ele forneça a informação necessária para que ele consiga o BIM Manager consiga dar a orientação aqui correta em relação à produção desses objetos BIM aqui, tá? Então, isso significa que não adianta você decidir que você quer usar o modelo para extrair quantitativo só depois que todos os projetistas fizeram os modelos, tá? Isso não vai ajudar muito, tá? É possível fazer? Sim, é possível fazer, só vai quebrar a cabeça para caramba, porque o modelo, às vezes, vai chegar na tua mão de um jeito que não vai viabilizar de maneira alguma você extrair determinadas quantidades. E você modelar não é bem esse o caso, tá? Você corrigir o modelo, tá? Não é bem esse o caso, né? O caso é você interagir lá nos primeiros momentos do projeto, com essas diretrizes na mão, né, para orientar lá o contratante, ou se você for o profissional dentro do contratante, né, dentro da construtora que está contratando todos os projetistas, né? Então, é na tua mão que fica isso, né? É a definição dessas diretrizes para a extração de quantitativos, tá? Que é o que a gente está falando aqui hoje. Bem, aí temos uma outra questão importante que vale a pena tocar, que é o tal do critério de medição e remuneração, né? Bom, para quem trabalha com orçamento, sabe, né, que o que é, né, o critério de medição e remuneração. Basicamente, é como você paga aquilo que vai ser executado, né? E esse conceito de critério de medição e remuneração, ele não existe dentro das ferramentas de modelagem BIM e também dentro das ferramentas que nós temos para extrair quantitativos de modelos BIM, né? Você precisa adaptar essas ferramentas para que esse conceito seja levado em consideração, tá? Tudo que você extrai de quantidade em qualquer ferramenta BIM sempre vai ser quantidade puramente geométrica, sem fazer nenhum tipo de consideração especial,
Por exemplo, né, o nosso velho caso do serviço de alvenaria, né? Se você extrair do ArchiCAD, do Revit ou qualquer outro modelador BIM uma área de parede, esses modeladores eles vão sempre te entregar essa área achurada em azul que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Por quê? Porque ele leva em consideração apenas a parte que se refere à geometria, tá? Bem, aí você pode pensar assim, ok, mas se a área que eu quero aqui dessa parede representa uma área de alvenaria, de serviço de alvenaria, pode ser que a minha base de composição de custo me peça para eu fazer uma determinada consideração em cima dessa área, tá? No caso do serviço de alvenaria, a consideração que é muito comum é o do desconto de vãos, né? Exemplo, se a área do vão é menor do que 2 metros quadrados, né? Menor ou igual a 2 metros quadrados, é como se esse vão não existisse na parede, conta cheio, né? Essa área que o vão está na parede. Tá? Agora, se essa área do vão é maior do que 2 metros quadrados, então desconta o que exceder 2 metros quadrados. Por exemplo, se a área do vão é 6 metros quadrados, então é 6 metros menos 2, 4 metros quadrados. Então, uma janela que tem 6 metros quadrados, na verdade, vai ser considerada como uma janela de 4 metros quadrados. Então, por causa do requadro, né, em volta da janela, né? E se você for ler essa informação no modelo BIM, ele não vai considerar os 4 metros quadrados, tá? Ele vai considerar os 6 metros quadrados, porque ele não sabe, faz a mínima ideia do que é critério de medição e remuneração. Tá? Aí vocês têm que ter meios dentro da ferramenta BIM de extrair a quantidade da maneira adequada. Tá? Aí tem ferramentas mais sofisticadas e outras menos sofisticadas. Tem ferramentas que você consegue resolver isso com simples fórmulas nas tabelas de quantidade. Já outros sistemas, né, outras ferramentas BIM, vão permitir que você faça isso, só que usando programação, né? Outro caminho é usar plugins, né, como o Orça Fácil, né, para tentar trabalhar, né, com essa questão do critério de medição. Tá certo? Então, o que precisa ficar claro aqui é que o critério de medição continua existindo e ele continua tendo que se levar em consideração quando você extrai o quantitativo. Tá? Não é simplesmente extrair o quantitativo do modelo e achar que aquele quantitativo já está certo. Tá? Você tem que fazer essa consideração do critério de medição. Tá? Nessa imagem aqui, como vocês podem ver, se eu for considerar o critério do SINAP, essa área achurada aqui já serve, né? Mas se eu fosse usar o antigo TCPO, né, essa área, por causa do desconto de vão, ela acabaria ficando um pouco maior, né? E aí nós teríamos aqui uma diferença, né, entre a área que a ferramenta de modelagem retorna, né, e a área que efetivamente deveria retornar, né? Uma diferença, né, considerável aí de 25%. Tá? Além da alvenaria, também tem outros tipos de serviço onde essa questão do critério de medição vai fazer uma boa diferença, né, se ela não for considerada na hora de extrair o quantitativo. Outros exemplos da parte de critério de medição, né, por exemplo, eu preciso extrair uma área de forma de viga. Se eu pedir para a ferramenta BIM me dar essa dimensão da área de forma de uma viga, por padrão, ele vai me dar a área da superfície da viga. Tá? E não é bem isso que eu estou querendo. Né? Eu quero a área ali de envelope, né, da viga,
descontando o topo da viga, né? Quero esse U, né? Aí que é a área de contato de forma, tá? Bom, aí eu posso trabalhar um pouco com a modelagem paramétrica dentro do software BIM para criar fórmulas dentro desses elementos e, a partir dessas fórmulas, obter a quantidade que eu estou querendo, tá? Quando, evidentemente, a ferramenta BIM permite que você crie fórmulas dentro dos objetos, que não é toda a ferramenta BIM que permite isso, tá? Aí aqui, nesse caso, eu estou mostrando um exemplo que é a área de forma de uma viga, usando aqui uma simples fórmula matemática, né? 2 vezes a altura aqui da viga, mais a base da viga, e tudo isso multiplicado pelo comprimento da viga. Pronto, aí eu tenho essa área, né, dessa seção aqui em U. Bem, essa questão de usar a modelagem paramétrica dentro do modelo BIM pode ser fórmulas simples, como aquela que a gente viu no slide anterior, tá? Ou fórmulas extremamente complexas, tá? Como essa daqui, onde eu preciso extrair o serviço de escavação para executar, né, essa fundação, que é esse prisma aqui, né, essa base de pirâmide, tá? Esse tronco de pirâmide, né? Eu não preciso modelar esse tronco de pirâmide, isso que é interessante, né? Eu posso usar fórmulas matemáticas com as dimensões aqui do bloco de fundação para conseguir obter esse quantitativo. Então, isso é interessante porque eu não preciso modelar fisicamente o objeto que representa a escavação, né? Eu não preciso modelar explicitamente, mas eu tenho que modelar implicitamente, tá? E esse modelar implicitamente significa trabalhar com fórmulas matemáticas dentro de objetos BIM para você ter, né, aquele quantitativo de algo que não está modelado fisicamente aqui no nosso modelo BIM. Ok? A Daniela perguntou aqui se, quando o parâmetro não estiver representado no modelo, eu posso inserir diretamente na orçamentação utilizando subcritérios de fórmula. Pode, mas o ideal, né, o ideal é que isso esteja definido nas diretrizes de modelagem e quem fez o modelo, se não foi você, né, siga essas diretrizes. Agora, se você tem acesso ao modelo BIM no formato nativo, né, por exemplo, Revit, tá? Aí você tem a permissão para poder trabalhar com esse modelo nativo, nada impede de você adicionar esses parâmetros que estão faltando, né? Os problemas começam a acontecer quando você é orçamentista, você simplesmente recebe os modelos em IFC, né, num padrão neutro, e é isso, não tem mais nada o que fazer. Então, você recebe o IFC, e o IFC é como se fosse, gente, uma foto tridimensional do projeto. Ele é estático, ele não é paramétrico. Ele contém a informação, mas ele não é paramétrico, tá? Então, é bem complicado de você querer inserir no IFC, né, uma fórmula, por exemplo, um parâmetro que contenha uma fórmula, tá? Aí você vai ter que fazer uso de ferramentas especializadas, né, para trabalhar com IFC. Existem, e algumas delas vão envolver programação. Você saber programação para conseguir acrescentar essa informação, que ainda assim continuará sendo estática, essa informação. Quando a gente cria um parâmetro para armazenar a área de uma forma de viga, dentro da ferramenta de modelagem,
essa fórmula ela não é estática. Então, se você muda o projeto, a fórmula é reprocessada e essa quantidade é atualizada. Quando a gente vai para o IFC, tudo fica estático. Tá? Então, por mais que você tenha lá na ferramenta de trabalhar com IFC a opção de você criar uma fórmula a partir de propriedades existentes, né? Isso daí vai ser feito dentro do contexto daquela ferramenta lá de IFC, e não dentro do IFC propriamente. Tá? Bem, outra maneira de trabalhar com essa questão do critério de medição dentro, né, de um modelo BIM é via programação. Né? Aí você pode estar pensando assim, puxa, mas vou ter que aprender a programar, né? Olha, a grande verdade é que saber um pouco de programação em ferramentas BIM é muito útil. Você não precisa se transformar num cientista da computação como eu, tá? Mas você precisa ter uma noção, sim, né, que essas ferramentas permitem ser programadas e você ter uma noção e pelo menos uma abordagem de como programar nessas ferramentas. Tá? Existem abordagens um pouco mais difíceis, né, que é a programação textual, né, onde você vai usar Python, você vai usar C# e outras linguagens, né? E tem programação visual, como o Dynamo, como o Grasshopper, né? Que são ferramentas que permitem você programar ali dentro do ambiente de projeto BIM, né? Sem necessariamente ter que ficar digitando códigos de programação, tá? Tudo de uma forma mais visual. Tá? Mas tem as suas limitações também, e você acaba tendo que ter dentro da equipe um profissional que já se especializou nisso daqui, né? E aí, quando aparece a bucha para resolver, você chama esse cara e ele resolve para você na programação. Tá? Não dá. O BIM é uma coisa muito ampla, tá? Muito ampla. Então, não dá para vocês pensarem, né, que vão conseguir aprender tudo do BIM, que não tem como, tá? Vocês têm que focar numa coisa. Foca numa coisa e aquilo que você não for especialista, você tem que ter alguém na tua equipe que se especializou naquilo, tá? Se você quiser se especializar em tudo que tem no BIM, né? Fique à vontade, tá? Eu já estou quase 2 décadas, né? Quase 2 décadas eu estou trabalhando com BIM e ainda não posso dizer que sou especialista em tudo, tá? E tem muita coisa, tá? Bem, então esse exemplo aqui da imagem é o Dynamo, por exemplo, tá? O Dynamo é uma ferramenta de programação embutida dentro do Revit e nela você consegue fazer muitas coisas interessantes, como, por exemplo, trabalhar com as informações dentro do modelo, tanto para criar essas formas, essas lógicas do critério de medição, quanto para extrair efetivamente as quantidades do modelo, né, para dentro de uma planilha orçamentária. Bem, e como que, mudando um pouco de assunto, né? Como que a gente deveria organizar as informações dos quantitativos, né? Como que a gente organiza os quantitativos que a gente extrai do modelo, né? Eu posso sair criando várias tabelas, né? Tudo de qualquer jeito, né? E depois eu extraio tudo e fico com essa massa de informação aí gigante, né? E me viro com isso daí. Bom, uma maneira mais tranquila, né? É você usar um sistema de classificação, né? Para isso a gente tem o Omniclass, o Uniclass, o Uniformat, Master Format, né? E temos a nossa norma, né? A 15965, a nossa norma de sistema de classificação. Bom, aí qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: você vai atribuir dentro dos objetos do modelo um código que faz referência
né, a um item dentro do sistema de classificação, ou até mesmo a uma composição dentro de uma base de composição. Dá para você usar tanto um código de sistema de classificação para organizar os quantitativos, ou um código de uma base de composição de custo. Você pode usar esses dois tipos de código que servem. Tá? E aí, você tendo esses códigos nas tabelas de quantidade e nos sistemas de orçamento, você vai conseguir fazer algo bastante interessante, que é a associação da ferramenta de orçamento com a ferramenta de modelagem BIM. E é aqui que começa o fluxo BIM, que se convencionou chamar BIM 5D. Né? Embora, academicamente falando, o termo BIM 5D seja incorreto, tá? Não existe. É um termo criado pela indústria de software só para nomear um software, tá? Um software que trabalha com o orçamento, tá? E o modelo BIM. Aí criou-se esse termo 5D. E vocês pegarem artigos de BIM anteriores a 2008, né? Até 2011, mais ou menos, vocês não vão encontrar ninguém falando de BIM 5D, tá? Vocês vão encontrar falando cost estimate, né? Take-off, que é extrair quantitativo, né? Até mesmo no guia, né, de BIM, né, a primeira edição do guia de BIM, do BIM Handbook, né? Você abre lá a primeira edição, que foi em 2008, e dá um Ctrl F lá e escreve BIM 5D. Você não vai achar. Você vai achar BIM 4D. Até aí tudo bem, porque BIM 4D já existia. Né? E o BIM ele se apropriou de diversas coisas que já existiam em outras indústrias, né? Em outros tipos de software, né? E aí o BIM 4D entrou, tá? Mas o BIM 5D, 6D, 7D, 8D não existe, tá, pessoal? Isso daí é só termo de indústria de software. Qual que é o mais correto? O mais correto é fazer referência aos usos do BIM. E que uso do BIM seria o mais adequado chamar isso que a gente está conversando hoje? Cost Estimate. Tá? E dentro do Cost Estimate, o objetivo principal é take-off, extrair quantitativo. Tá? Aí o que você vai fazer com esse quantitativo? Você vai fazer uso dele no gerenciamento de obras, você vai fazer uso dele nos suprimentos, você vai fazer uso dele no orçamento. Para que você vai usar? Não importa, é extração de quantitativo. O uso, o cost estimate, ele está definido de maneira genérica, que é para abrir bastante, né, os usos que você pode fazer desse quantitativo. Tá? Bem, aqui nessa imagem, a gente vê do lado esquerdo tabelas do Revit, e do lado direito nós estamos vendo uma tabela dinâmica no Excel que recebeu, né, os dados do modelo BIM e compilou isso daqui, né, organizou de maneira hierárquica aqui para a gente conseguir visualizar as quantidades de serviço por tipo de elemento e por pavimento, tá? E uma coisa que vocês vão observar nessa imagem é que na imagem da esquerda, a primeira coluna de cada tabela dessa tem um código, e na imagem da direita, vocês vão ver que esse código, né, ele aparece na primeira coluna da tabela aqui do Excel. E aí, se você tiver uma outra tabela, onde na primeira coluna tem esse mesmo código, só que agora você tem o custo unitário, né, de cada uma das composições, você consegue fazer a mágica do cruzamento, né, entre o quantitativo e o custo. Bem, portanto,
o que a gente pode concluir até esse ponto é que o BIM, ele não faz e nem nunca vai fazer orçamento. Tá? Quem faz orçamento é o orçamentista. Tá? O que o BIM traz, então, de benefício? Ele vai te ajudar na parte que é mais trabalhosa, né, mais morosa dentro desse processo de orçamentação, que é extrair quantitativo. Né? No processo tradicional, se mudar alguma coisa no projeto, joga tudo fora que você fez, faz de novo o levantamento de quantidades, porque é muito difícil você detectar, né, o que você teria que mudar, né, no levantamento de quantidades para você conseguir, né, chegar lá no orçamento no final. Né? E com o BIM, usando modelos paramétricos, né, usando as ferramentas todas, todo o ferramental, né, tecnológico que a gente tem no BIM, né, fica muito mais fácil, né, lidar com mudanças. Eu não vou dizer para vocês, francamente, tá, que existe mágica, que não existe mágica. Tá? Se mudou o projeto radicalmente, você também vai ter mudanças radicais, né, no quantitativo, né? Mas o trabalho é menor do que você teria se fosse um projeto tradicional. Tá? Tá certo. Então, vamos lá. Demonstração. Né? Vamos ver a nossa demonstração de hoje. Preparei aqui para vocês uma coisa rápida, tá? Nós vamos abrir um modelo, né, de estrutura de concreto armado. Eu vou rodar aqui um processo que eu desenvolvi baseado em Revit, Dynamo e Excel. Vamos lá, então, vamos entender o que vem a ser esse processo aqui que eu desenvolvi. Processo este que está lá no meu curso de BIM, tá? Então, aqueles que depois quiserem adquirir, né, o meu curso de BIM 5D, né? Eu já vou deixar aqui o link no chat para vocês darem uma espiadinha lá depois, tá? Tá aí no chat. Muito bem. Então, o que acontece? A gente tem esse modelo aqui de estrutura, certo? Aqui, modelinho de estrutura de concreto armado. Nós vamos partir do princípio que a base de composição de custo que eu vou usar para extrair as quantidades desse modelo é o SINAP, tá? E o que a gente vai extrair em termos de serviço? Extrair, basicamente, forma, armação, concretagem. Forma, armação e concretagem. Aí, qual que vai ser a estratégia aqui, né? A estratégia é a seguinte, vamos pensar assim, você é o cara que vai fazer a extração de quantitativo, tá? Você é o orçamentista. Você recebeu esse modelo aqui, nativo, em Revit, tá? Nós vamos também partir do princípio que todo mundo está trabalhando em Revit, tá? Ah, mas espera aí, professor, então quer dizer que não vai funcionar se for IFC? Sim, também vai funcionar, vou falar mais lá na frente, né, o que fazer com o IFC, tá? Mas apenas para ilustrar o que seria um BIM 5D funcionando, ok? Então, você é o orçamentista, você recebeu esse modelo, tá? E aí, qual é a tua tarefa? Extrair esses quantitativos, levar para uma planilha de orçamento e fazer a planilha orçamentária usando isso, ok? Bem, então aqui é o seguinte, ó. Eu criei um template, ó, vou iniciar aqui um novo projeto. Vou pegar aqui o template. Esse template, a propósito, também é disponibilizado no curso, né? Quando você faz os meus cursos lá do BIM Classrooms. O que tem nesse template? Modelado, não tem nada, tá? Tá vazio, né? DZF aqui, ó, Zoom Fit, né? Não tem nada aqui, tá vazio. O que tem aqui efetivamente de informação útil? Aqui na aba gerenciar, em parâmetros do projeto, eu já deixei aqui pré-definido
algumas propriedades que vão me auxiliar na extração de quantitativo. Então, nós temos pares de propriedades para cada serviço, tá? Nós temos um par de propriedades aqui para o código do serviço de forma e a unidade de medida do serviço de forma, tá? Essas duas informações são separadas. Aí, repetindo essa mesma lógica, vai ter o código para armação e a unidade de medida da armação, o código da concretagem e a unidade de medida da concretagem. Ah, mas se fosse um projeto de arquitetura, bom, aí teria reboco, teria alvenaria, teria chapisco, coisas desse tipo, tá? Muito bem, todas essas propriedades aqui, elas foram criadas nesse template como propriedades do projeto, né, compartilhadas, e elas estão associadas a determinadas categorias de elemento, tá? Então, essa propriedade aqui, codiforme, ela aparece em elementos de fundação, em elementos de pilares, pisos, quadro estrutural, poderia colocar em escada, em rampa, etc. Ok? Então, esse template aqui, quem deveria criar? A pessoa que vai trabalhar com a extração de quantitativo dentro da empresa. Tá? Então, se você é da empresa construtora, você está responsável por fazer orçamento, e todo mundo trabalha em BIM e tal, usa Revit, teria um template desse aqui para extrair quantitativo de estruturas de concreto armado. Um outro template para extrair quantitativo de instalações elétricas, instalações hidráulicas, um outro quantitativo de arquitetura, tá? Um outro de impermeabilização e etc. Tá? Então, esses templates, né, têm que ser criados para viabilizar esse processo que eu estou explicando aqui. Muito bem. Então, eu iniciei esse novo projeto usando esse template. Eu vou salvar esse projeto, tá? Eu vou salvar com o nome do modelo de estrutura que eu recebi, com o sufixo de quantidade, né? QTD. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o modelo de estrutura que eu recebi e vou jogar ele aqui dentro, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, inserir vínculo do Revit. Vou pegar o modelo de estrutura que eu recebi e, pimba, vou jogar ele aqui dentro. Pronto, está aqui. Eis o modelo de estrutura, ele vem como um blocão, tá? Aí aqui eu vou fazer uma explosão desse modelo para eu poder acessar individualmente cada pecinha, tá? Então, aqui é um processo de 2 passos. Eu vou quebrar o vínculo primeiro, mandando trazer os níveis que estão dentro desse projeto. Deixa ele processar. Prontinho. Bem, segundo passo aqui no processo de explosão é, depois que cortar o vínculo, exibir essa mensagem aqui confirmando, né? Remover vínculo. Eu vou clicar aqui nesse grupo, né? Agora isso é um grupo, e vou dizer para ele aqui, desagrupa. Tá? E aí é como se esse modelo de estrutura tivesse sido feito do zero dentro desse arquivo que nós estamos trabalhando. Tá? Muito bem. Ok, aí o que aconteceu aqui? Dentro do template também tem já as tabelas de quantidades, tá? Tem aqui as tabelas de quantidades. Tá falhando aí, pessoal? Voltou? Desliguei minha câmera aí para dar uma desafogada aí. Então, olha só. Nós temos dentro desse template que eu estava explicando anteriormente, além daquelas propriedades, nós temos também as tabelas, tá? Aí, como eu disse antes, cada tipo de template, né, vai ter um conjunto de tabelas
dos principais serviços que você costuma extrair em um projeto como esse. Tá? Então, vai te dar um pouco de trabalho criar esse template aí. Tá? Então, aqui neste caso, né? Neste caso aqui, está picotando aí, pessoal? Melhorou? Melhorou, né? Ok. Então, nós temos o que aqui? Nós temos tabelas. Vamos pegar aqui a tabela de bloco de fundação, a tabela de laje. Vamos pegar aqui laje concretagem. Olha lá. E assim por diante, tá? Pegar aqui vigas concretagem. Olha lá. Então, já tem essas tabelas. O que está faltando nessas tabelas? Está faltando eu preencher as duas primeiras colunas, né? Como vocês estão observando ali, a primeira coluna ela se refere ao código do serviço e a segunda coluna à unidade de medida do serviço. O que eu vou fazer aqui? Eu vou preencher essas informações que estão faltando. E eu vou preencher baseado no quê? Baseado na minha base de dados aqui de orçamento que eu vou utilizar, tá? E aqui neste exemplo, eu vou utilizar esse extrato que eu já deixei montado aqui no Excel. Esses aqui são as propriedades, né, que eu tenho em cada elemento. E aqui são os tipos de elemento. E aí, dentro dessa matriz aqui, esses códigos que vocês estão vendo, são os códigos do serviço, né, no Sinap. Nessa mesma planilha, também tem uma aba chamada CCUs, né, composição de custo unitário. E nessa aba, eu já deixei aqui um extrato daquilo que eu vou precisar desse exemplo. Tá? Então, eu estou fazendo tudo partindo do princípio que eu não tenho um software de orçamento. Tá? Estou usando o próprio Excel e as planilhas que eu peguei lá na Caixa Econômica Federal do Sinap na época. Tá? E aí, trouxe aqui o que eu vou precisar. Muito bem. Ok, então vou fechar aqui essa planilha. E aqui agora eu vou mostrar para vocês a primeira mágica, que é como preencher essas informações que estão faltando em todos os elementos, tá? Aqui dando um zoom, pegando aqui uma viga, vindo aqui nas propriedades da viga, tá? Vou pegar aqui. Viga, propriedades, editar tipo. Aqui estão aquelas propriedades que eu comentei anteriormente, ó. Elas aparecem aqui por causa do template, tá? E agora eu vou rodar um processo aqui, usando a ferramenta de programação Dynamo, que é essa ferramenta aqui. Eu vou abrir aqui uma rotina, que ela faz o que essa rotina? A rotina aqui, eu que desenvolvi, ela é distribuída no curso, tá? De BIM no orçamento de obras, né? E o objetivo dessa rotina é selecionar dados lá dentro da planilha em relação às composições de custo, cruzar, né, isso daí com os tipos de elemento que eu tenho no modelo. E aí preencher as informações que estão faltando, né, que é o código do serviço e a unidade de medida do serviço, em cada elemento do modelo. Tá? Então, aqui eu vou dar um executar, aguardar um pouquinho o processamento. Prontinho, deixa eu fechar aqui. E agora vamos dar uma olhadinha no que aconteceu, olhando aqui nas propriedades daquela mesma viga. Veja que agora ele preencheu aqui com os dados, né, que ele puxou lá daquela planilha que eu mostrei anteriormente.
Bom, eu poderia preencher isso aqui manualmente? Certamente que sim. Poderia preencher de maneira manual, né? Só que aqui nós temos mais de 20 tabelas aqui para preencher, né? Então, fazer esse preenchimento na mão, né, não é um bom negócio. Tá? Aqui é que começa a aparecer a vantagem de você saber trabalhar um pouquinho com as ferramentas de programação disponíveis dentro do software BIM. Bem, e aí? Bom, agora que eu preenchi os dados que estavam faltando nas tabelas, eu vou levar esse quantitativo lá para dentro do Excel. Tem uma planilha lá dentro daquele arquivo que eu acabei de mostrar, que é a planilha que vai recepcionar esses quantitativos, tá? Então, vou vir aqui no Dynamo, vou abrir a rotina, exportar tabelas de quantitativo, vou mandar ele executar aqui para mim. O que essa rotina faz, né? Ela pega cada uma das tabelas que tem no projeto, coloca, né, uma embaixo da outra dentro da planilha aqui de serviços da minha planilha orçamentária, tá? Então, ele inseriu aqui esses dados todos que vocês estão vendo aqui. E agora que ele inseriu esses dados aqui, o que são esses dados, né? Aqui nós temos, nas primeiras colunas, o código do serviço, a unidade, a quantidade que foi extraído lá das tabelas, né? O tipo de item, né, que esse dado está relacionado, né? Aqui eu usei um texto, né? Uma descrição textual, mas eu poderia ter usado um código de um sistema de classificação qualquer, tá? Aqui está o pavimento, para eu poder segmentar esse quantitativo por pavimento. Aqui está a descrição do serviço, né? É um texto aqui um pouco longo, tá? Mas tem uma fórmula aqui, um PROC-V, né? Que está fazendo isso para mim, tá? Ele está tirando daqui, né, a descrição do serviço. E também tirando daqui o custo unitário. Se a gente voltar aqui, ó, pegar aqui custo unitário, tem um outro PROC-V, e esse custo total é apenas a multiplicação, né, da quantidade que veio do modelo BIM com o custo unitário que está aqui na minha planilha, né, de controle de orçamento. Bem, e agora, o que eu faço com isso? Bom, agora eu monto a planilha de orçamento com isso. Isso daqui é só extração de dados, tá? E aí, uma maneira interessante de apresentar esses dados aqui é usando uma tabela dinâmica no Excel. E por que uma tabela dinâmica? Porque quando os dados de quantitativo forem alterados, basta atualizar a tabela dinâmica e voilá, você já vai ter a planilha atualizada. Tá? Então, isso é uma vantagem de você também conhecer um pouquinho mais, né, as ferramentas disponíveis dentro do Excel, né, dentro de outras ferramentas aí para trabalhar com dados. Bem, então aqui eu vou selecionar essa coluna toda aqui, né, esse grupo todo de dados, tá? E com essas informações aqui, pessoal, eu vou criar a tabela dinâmica, né? Então, eu vou vir aqui, ó, pedir para ele criar uma tabela dinâmica. Eu vou pedir para ele colocar a tabela dinâmica numa planilha existente que eu tenho aqui, que é a planilha orçamento, que eu já deixei aqui do jeito, tá? E aqui eu vou dar um concluir. Ok? E aí eu vou proceder aqui agora com a composição, né, da minha tabela dinâmica, tá? Bom, essa tabela dinâmica aqui, eu vou querer exibir os dados da seguinte maneira. Eu vou querer, primeiro, exibir pelo pavimento, tá? Então, eu vou marcar aqui pavimento, né? Daí ele já apresenta aqui, ó, os pavimentos, né? Ó. Aí aqui, por conta do nome dos pavimentos no Revit, ter essa nomenclatura aqui na frente, né? Então, isso contribuiu aqui para os pavimentos virem ordenados, tá? Mas, se por acaso você quisesse ordenar de alguma outra maneira, né?
Por exemplo, digamos que a caixa d'água não fosse esse último aqui, teria que ser o penúltimo, tá? Então, é só você arrastar. Olha só que interessante. Então, você consegue reorganizar, né, a informação aqui dentro da tabela dinâmica, tá? Bem, aí depois de organizar por pavimento, eu vou querer organizar por item. Aí ele vai trazer aqui os nomes dos itens, tá? Eu vou querer organizar depois pelo serviço. Aí vem a descrição do serviço, tá? Depois eu vou querer organizar por unidade. Aí vem a unidade do serviço. Depois por quantidade. Depois, eu vou querer colocar aqui também... ficou faltando aqui, antes do serviço, o código. Então, eu vou pegar aqui o código, eu posso arrastar aqui também, ó, e jogar aqui antes do serviço. Pronto, ele mostra aqui o código bonitinho, tá? E agora vem o custo unitário, vou arrastar ele aqui, pronto. E o custo total, vou arrastar ele aqui para a coluna de somatório de valores, tá? Bem, aí os dados ficaram aqui dessa maneira hierárquica, tá? Que não está legal ainda, né? Dá para melhorar isso daí, né? Para melhorar isso daí, eu vou usar aqui algumas configurações nas colunas, tá? Pegar aqui o custo unitário, vou pedir para ele não fazer somatórios aqui nessa coluna, né? Vou pedir para ele colocar em forma de tabela, e aí eu vou proceder com esses mesmos dois passos em mais algumas colunas aqui. A quantidade, a unidade, desligo os subtotais, mostrar tabela, está quase lá. Temos aqui serviço, nenhum. Pronto, mais um. Vamos pegar o código agora. E pronto. Agora temos, né, a nossa tabela, né, nossa tabela dinâmica. E essa tabela dinâmica aqui, ela já contém o quantitativo, né, e o valor aqui, arrastei ela um pouquinho para o lado. Deixa eu colocar aqui uma formatação em moeda. Vamos dar um zoom aqui um pouco mais. Olha só. Então, nós temos aí, né, para cada serviço, né, a quantidade e o seu respectivo valor, tá? Dando uma diminuída aqui para a gente ver o contexto geral, ó. Desligando aqui um pouquinho este painel, olha só, temos a nossa planilhinha de orçamento pronta, tá? Então, aqui deu, eu posso recolher, porque uma coisa interessante da tabela dinâmica é que dá para a gente trabalhar aqui visualizando apenas o que a gente quer, né? Então, aqui eu vou pedir para ele fazer o seguinte, eu vou recolher aqui os nomes dos pavimentos, ó. Estão recolhendo aqui os nomes dos pavimentos, recolhendo, pronto, aí, dando um zoom aqui bem próximo, aí, então deu aqui um orçamento na ordem de R$382 mil para a execução aí dessa estrutura, considerando, é claro, serviços de forma, armação e concretagem. Claro que tem outros serviços que deveriam ser considerados aí, mas já deu para ter uma boa ideia, né, do que dá para fazer com os dados depois que eles saem do modelo, tá? E agora, a parte mais importante de um fluxo de trabalho BIM 5D, né, entre aspas, seria a retroalimentação do orçamento com quantidades atualizadas. Como assim? O que acontece se eu for lá no modelo, alterar o modelo, exportar de novo as quantidades para essa tabela aqui, serviços? O que será que vai acontecer? Então, guardem aí na memória, 382 mil. Vamos voltar aqui para o nosso modelo. Fechar aqui a rotina no Dynamo.
E aqui eu vou fazer algumas pequenas alterações, tá? Eu vou pegar essa laje aqui, vou copiar aqui 4 metros aqui para o lado. Vou fazer de novo aqui, copiar. Copiar. Pronto. E aí eu vou excluir também alguns itens aqui, né, para mostrar que funciona tanto excluindo, né, quanto adicionando novos elementos, tá? Tudo bem? Ok. O que será que aconteceu com o quantitativo aqui, né? Certamente mudou, tá? Porque dentro do modelo BIM isso é dinâmico, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na minha planilha, vou excluir esses dados aqui, vou salvar. Voltando aqui no orçamento, notem que a tabela dinâmica ela está estática aqui, ó, não aconteceu nada, ficou parado aqui o 382, tá? Agora eu vou voltar aqui no Revit, vou voltar na minha rotina aqui no Dynamo e vou mandar ele exportar novamente. Mando exportar. Pronto, fechar aqui. Vamos voltar aqui no Excel. Veja que ele trouxe os dados novamente para cá. Tá? E aqui no orçamento continua 382. Porém, se eu vier aqui em dados, atualizar tudo, mandar ele formatar aqui os dados, ó, aumentou aí, né, um pouquinho, né, aumentou aí uns R$2.000, ó, foi para 384, estava 382, tá? Então ele conseguiu lidar com essa atualização dos dados aí, tá? Então isso é uma coisa interessante que dá para fazer vinculando uma ferramenta palpa toda a obra, que é o Excel, e uma ferramenta de modelagem BIM como o Revit, né? Usando um pouquinho de programação no meio do caminho, tá? Bem, esse seria um exemplo de fluxo BIM 5D, como ele deveria funcionar, tá? Você só extrair o quantitativo, montar a planilha e depois, se mudar alguma coisa no modelo, você tiver que jogar fora tudo que você fez e fazer de novo, isso não é BIM 5D, tá? Não é. Isso daí é outra coisa, tá? Menos BIM 5D. O interessante é que algumas ferramentas de extração de quantitativos que nós temos no mercado, principalmente aquelas que funcionam dentro do Revit, como o Orça Fácil, curiosamente não tem esse link vivo, né? Esse vínculo vivo, que eu chamo, que é quando você altera, né, o projeto, você tem que reconstruir, né, toda a estrutura da tua planilha de orçamento lá no Orça Fácil de novo. Tá? Não vi ainda nenhuma ferramenta com esse link vivo. Tá? Todas que eu vi até o momento funcionam nesse esquema. Você extrai o quantitativo a partir das tabelas dela, né? Aí você leva uma nova versão do modelo, né, para dentro desse aplicativo. Se tiver uma estrutura completamente diferente, você praticamente tem que jogar fora a planilha orçamentária e montar ela de novo. É claro que é automático, né? Mas tem que montar de novo, né? E num projeto grande, isso vai fazer uma grande diferença, tá? A Thalita pergunta aqui se o Dynamo funciona utilizando Civil 3D ou só funciona com o Revit. Olha, funciona com Civil 3D também, Thalita. Tá? E dá para fazer algo similar a isso que eu apresentei aqui com o Revit,
só que com Civil 3D, né? O Dynamo dentro do Civil 3D é perfeitamente capaz de extrair as quantidades do modelo 3D do Civil 3D e levar essas quantidades da mesma forma para uma planilha Excel. E aí caiu aqui no Excel, é um abraço, né? Aqui você usa tabela dinâmica, você usa Power Query, você usa o Power BI também, né? Uma outra forma de trabalhar com os dados, né? Existem várias ferramentas aí interessantes para trabalhar com dados dentro da área de TI, né? E todas elas podem ser adaptadas, né, facilmente para trabalhar com os dados que vêm do BIM, né? O Marcos pergunta aqui se eu tenho, por acaso, algum curso de Civil 3D que tenha o Dynamo, né? Não, no momento eu não tenho esse curso, porém, tudo que você aprende no meu curso de Dynamo, né, posso dizer de 85% a 90% o que você vai ter lá no Civil 3D, o que sobra são recursos muito específicos do Civil 3D, né? Porque todo o resto, né, trabalhar com geometria, extrair dado, etc., isso daí você resolve com o que você aprendeu no Dynamo dentro do Revit. A Nilde pergunta se eu tenho um curso de Grasshopper, né, para trabalhar com ArchiCAD. Eu ainda não ofereço esse curso, Nilde, mas existe um profissional que eu posso indicar, não me lembro agora o nome dele aqui, eu acho que é Casa Paramétrica, vou até deixar essa dica para quem quer aprender Grasshopper, acho que é Casa Paramétrica. Eu tenho ele aqui no meu canal no YouTube. O nome dele é Leonardo. Leonardo Grasshopper. Leonardo Grind, acho que é isso. Esse barbudinho aqui. Deixa eu ver o canal dele. Oficina Paramétrica. Isso mesmo. Então, entre em contato com esse cara aqui. Quem quiser aprender Grasshopper, né? Vou deixar o link aqui. Ele é um cara super acessível. Como eu disse no começo da aula, não vale a pena você querer saber tudo do BIM, tá? Eu foquei no Dynamo e do Dynamo não vou sair tão cedo. O Grasshopper, pessoal, é uma excelente ferramenta, tá? Só tem um detalhe, né? Para você usar o Grasshopper, você precisa de um software chamado Rhino. Você precisa de uma licença desse software chamado Rhino Zeros, né? O Grasshopper ele funciona como um plugin do Rhino. E aí você, dependendo da ferramenta BIM, né, que você for utilizar, se for ArchiCAD, você vai precisar do plugin que a Graphisoft tem para conexão com o Grasshopper. Se for o Tecla, você também vai precisar de um plugin. E se for o Revit, também tem o projeto chamado Revit Inside, que é a possibilidade de você usar o Grasshopper dentro do Revit. Eu acho besteira, porque tem o Dynamo, né? E praticamente tudo que o Grasshopper faz, o Dynamo também vai fazer, então não faz muito sentido ter os dois, né? O Grasshopper e o Dynamo dentro do Revit, tá? Só que o Grasshopper ele é mais antigo que o Dynamo, tá? Então ele tem mais recursos, ele tem mais especializações em
principalmente na parte de análise, de iluminação, conforto térmico, ele tem uma série de plugins legais, tá? Então, assim, a título de conhecimento geral, é legal você saber, né, um pouquinho do Grasshopper, né, brincar um pouquinho com ele. Sérgio pergunta aqui, no caso, vê-se a possibilidade de trazer a composição de preço unitário dos serviços junto com a planilha geral de serviços e preço para extração também na quantidade de insumos e curva ABC. Olha, para você ter uma curva de insumos, você vai ter que trabalhar, né, com as quantidades de serviço que você extraiu do modelo BIM, né? E aí a chave para se mexer com isso é o código da composição, né? Então, para você montar a curva ABC, isso vai ser dentro do teu software de orçamento, né? Usando as quantidades que você extraiu do modelo. Tá? Então, aqui o BIM ele está contribuindo só, de novo, né, na extração de quantidade, né? Porque aí toda a lógica de como você vai trabalhar com essa quantidade, objetivando trabalhar com orçamento, fica no sistema de orçamento, né? Note que toda a lógica de orçamento, de controle, gerenciamento de obra, ficam nos aplicativos específicos para essa área. O que o BIM vem trazer como novidade é a possibilidade de você extrair essas quantidades de um modelo tridimensional, né, com uma velocidade muito maior do que você faria no modo tradicional, né, em projeto em 2D. Tá? Não é uma boa ideia tentar trazer o gerenciamento de obra, controle de obra, orçamento, tudo para dentro de uma ferramenta BIM, tá? Não é bem esse o caminho. O caminho, pessoal, é vocês utilizarem os dados do modelo para coisas úteis dentro de processos de engenharia. E não o contrário, tá? Você tentar fazer todo o processo de engenharia usando o Revit, por exemplo, ou o ArchiCAD, né? Ou Navisworks, né? Quem trabalha com Navisworks, tá? Você não vai conseguir, tá? Porque tem algumas coisas que você não vai conseguir fazer mesmo, tá? Se for curva S, né? Da parte de planejamento, isso daí é lá no Project, tá? No Primavera, é lá que você vai fazer essas coisas, tá? Dentro da ferramenta BIM, você vai fazer o modelo, né? E aí esse modelo ele vai conter dados e esses dados vão ser úteis, né, para vocês desenvolverem vários usos, né, da engenharia que vocês desejarem. Ok? Bem, com isso, a gente terminou aqui a nossa demonstração. Bem, então aí, terminada aqui a demonstração, quero falar um pouco, né, de como que você pode se capacitar nessa área aqui de extração de quantitativos, né, para planejamento, orçamento, né, e outros usos. Bom, você tem algumas formas de aprender, né, isso daqui. Você pode comparecer, né, nas minhas lives aqui e aprender um pouquinho, né, a cada live, que vai demorar, né? Ou você pode fazer um curso, tá? Fazer um curso com quem tem anos de experiência aí, de bagagem, para ensinar você a usar isso aqui para valer, tá? E aí eu tenho os meus cursos, tá? Os meus cursos atualmente estão dentro de uma plataforma que eu criei, que é a plataforma BIM Classrooms, tá? Acessando a minha página aqui na web, vocês vão encontrar aqui damasistemas.com.br, tá? Entrando na página aqui da minha consultoria, você vai encontrar aqui BIM Classrooms. Vou deixar esse link aqui no chat novamente, tá aí no chat. E aí, entrando nessa página, você vai encontrar aqui um pequeno vídeo, tá? Explicando
o que é a plataforma Beam Classrooms, né? Como ela funciona. Basicamente, é uma plataforma que você assina. Aí existem planos trimestrais, semestrais e anuais. Escolhendo o teu plano, você tem acesso, por esses períodos, a todos os cursos que eu estou disponibilizando aqui no Beam Classrooms. Por enquanto, nós temos aqui o curso de BIM no orçamento de obras, temos o curso de BIM no planejamento de obras, temos o curso de Dynamo for Revit, fundamentos, e um curso de Python for Dynamo, codificação, que é para aqueles que já fizeram um curso de Dynamo e querem se aprofundar um pouquinho na parte de programação textual em Python. Outros cursos estão na iminência de serem colocados aqui, tá? Como o curso de revisão de projetos BIM, tá? Que é um curso onde eu vou abordar BCF, né, com o BIM Collab, né, uma ferramenta muito interessante para trabalhar com revisão de projeto. Vai ter outros cursos que eu vou fazer em parceria com outros colegas, né, como cursos de projeto de iluminação, a parte de render, né, a parte de desenvolver famílias, né, famílias para arquitetura, famílias para hidráulica, elétrica, né? Então, tem alguns planejamentos aí que eu estou fazendo com outros colegas para trazer os cursos deles para cá também. Bom? Bom, então uma coisa bacana dessa plataforma aqui que você assina, aí você tem acesso a todos esses cursos, pode fazer os cursos, e aí você pode vir aqui em grupos, tem aqui um grupo de usuários, né? O meu aqui não está disponível para esse usuário que eu estou, mas é uma página onde você vai conseguir mandar aqui as dúvidas para mim, tá? Bem, e como é que funciona, né, esses planos aí? Esses são os valores, né, valores super acessíveis aí, tá? Pagamento via PayPal, não estou aceitando boleto, tá, atualmente. Então, pagamento via PayPal, se você cadastrar teu cartão de crédito lá no site do PayPal, vir aqui e contratar o plano que for mais adequado aí para você, tá? Tem o trimestral, semestral e anual. A diferença deles está basicamente no período de acesso, que todos têm exatamente os mesmos benefícios. Ok? Bem, bom, agora aquela hora das perguntas, né? Muitos já fizeram aí algumas perguntas ao longo da live, tá? Mas teve aí um pessoal que também postou umas perguntas. Eu vou pegar aqui algumas delas, tá? Separei aqui. Qual o melhor programa para extração de quantidades e orçamento? Olha só, existem dezenas de ferramentas de orçamento, tá? Todas elas vão trabalhar mais ou menos do mesmo jeito, mas eu posso dizer que não existe uma melhor ou uma pior, existe o planejamento de como os modelos têm que ser feitos para atender a extração de quantidades. Então, como eu disse lá no começo da aula, aquela parte de como você vai definir a quantidade de informação dentro do modelo é crucial para qualquer ferramenta de extração de quantidades funcionar da maneira adequada, tá? Existem ferramentas como o Orça Fácil, que funciona como um plugin dentro do Revit, e tem também a plataforma online dele, e existem outras ferramentas como o QI Visus, que é uma ferramenta web que você loga lá no site do QI Visus, sobe o teu modelo IFC, né? E aí faz a extração de quantitativo com a informação que você tiver dentro do IFC, né? Ou, no máximo, criando aí algumas formulinhas com as informações que você tem dentro do modelo, tá? Então, respondendo, não tem nenhum
programa melhor ou pior, tá? É mais uma questão mesmo de planejamento. Tá, mas professor, você não quer indicar pelo menos um, né? Bom, eu indico, pode começar com o Orça Fácil, né, que é produto nacional, né, e o QI Visos, né, que vai permitir que você trabalhe com IFC e também é um produto nacional, tá? Então, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês qual que é o link, né? Então, QI Visos. Que é esse daqui. Ele é um software interessante, que além de ser nacional, né? Ele permite trabalhar com IFC, você coloca IFC dentro dele, e aí você tem as ferramentas para extrair as quantidades, né, a partir do IFC. E por ser um produto nacional, né, é bem interessante, porque toda a documentação está em português, né, é muito mais fácil, né, trabalhar com um software em português. Tá? E temos o Orça BIM, que é da empresa Orça Fácil, que também é um bom começo para você trabalhar. Bom, mas ele funciona exclusivamente em Revit, por enquanto, tá? Não sei se eles têm intenção de trazer ele para o Civil 3D, tá? Mas, por enquanto, é só Revit. Essas são as ferramentas aí que eu indicaria para começar. Bem, aí tem algumas outras perguntas aqui que eu separei, que são também muito relacionadas com aquela questão que eu falei do planejamento, de como as informações têm que ser modeladas, né, dentro do projeto. Né, ó, como posso construir uma base de dados orçamentária para um projeto? Bom, o começo, né, de tudo é você criar aquelas diretrizes de modelagem. A partir das diretrizes de modelagem, você vai criar os templates, né, do software de autoria, né, Revit, ArchiCAD, etc., que os projetistas vão utilizar. E aí, usando esses templates, quando você receber os modelos dos projetistas, você consegue extrair as quantidades e fazer algo similar a isso que eu mostrei na aula de hoje. Tá? Aí aqui tem essa pergunta sobre a extração de quantitativo de parede, se a área da parede serve para a área de serviço de alvenaria, a gente já viu, né, que não, né, precisa aplicar o critério de medição. O Dynamo pode ajudar nisso também, tá? Bolar o critério de medição do serviço de alvenaria. E como preparar um arquivo Revit para extrair as quantidades usando rotinas Dynamo. Bom, de novo, isso nos remete às diretrizes de modelagem, né? Então, como vocês puderam perceber, dentro dessa história do BIM 5D, a parte que é crucial, tá? Crucial para funcionar é isso daqui. Diretrizes de modelagem. Se não tiver diretriz de modelagem, fica difícil de trabalhar, tá? Bom, a Nilde colocou aqui mais umas questões, né? Extração de quantitativa é atribuição do autor do projeto ou do orçamentista? Bom, é o orçamentista que tem que fazer isso, tá? O projetista ele não tem condições de extrair um quantitativo para você de orçamento, porque ele precisa ter conhecimento de orçamento, precisa ter conhecimento da base de composição de custo que vai ser usada, e esse é um conhecimento especializado de um orçamentista. Não dá para cobrar que os projetistas entreguem os quantitativos por eles mesmos, tá? Você, como orçamentista, como profissional da área de orçamento, você tem que orientar por meio das diretrizes o que é que tem que aparecer no modelo. E aí, quando o modelo chega na tua mão, aí você utiliza
os recursos disponíveis para extrair o quantitativo, tá? Não é atribuição do projetista fazer orçamento, tá? Orçamento é com o orçamentista. E a outra pergunta é como são feitas as memórias de cálculo dos quantitativos para eventual auditoria? Bom, os memoriais de cálculo, do mesmo modo que eu mostrei, né, a extração de quantidades do Revit para o Excel, veja que veio de uma forma tabular, né? E aqui temos as quantidades específicas de cada serviço. Eu bem que poderia criar um conjunto de parâmetros dentro dos elementos para eu ter esse memorial, né? Essas quantidades. Por exemplo, essa quantidade aqui, 71,91 da viga baldrame, dessa viga baldrame aqui. Né? Na verdade, aqui está como um conjunto, né? Eu teria que ver essa informação explodida, né? Cada viguinha baldrame. Bom, eu exportei os conjuntos, né? Mas eu também poderia ter exportado individualmente cada viga, tá? Lá dentro do Revit, inclusive, quando você pega uma tabela de vigas como essa, aqui eu estou visualizando agrupado por pavimento, mas nada impede que eu venha aqui dentro do Revit e mande ele itemizar cada instância, tá? E agora eu tenho as informações viga por viga. Se isso ainda não for o suficiente, é possível criar parâmetros aqui, né, novas colunas aqui que mostrem, né, os dados que estão gerando essa informação do volume, né, quando for possível, tá? No caso aqui, o volume em ferramentas BIM é um parâmetro fechado, né? Criar novos parâmetros aqui para demonstrar como é que esse volume saiu, né? Daria mais trabalho, tá? Mas o máximo que dá para chegar aqui sem muito trabalho é abrir aqui a tabela, né? Item por item, e exportar a tabela dessa forma, tá? É uma maneira. Aí você leva isso lá para o Excel e trabalha com essa informação lá. Que mais aqui? Existe plugin para correlacionar codificação NBR 15965 com Sinap? Olha, não existe, Nilde. Não existe ninguém trabalhando em cima disso, né? A estrutura de informação do Sinap não é a mesma lógica que a estrutura da 15965. Sinap é hierárquico, né? E a 15965 é facetado, né? São dois sistemas de codificação completamente diferentes e não tem um mapeamento direto, tá? Então é bastante complicado. Talvez por conta disso ninguém ainda fez essa correlação, né? Um software que permite fazer uma correlação. Daí, aliás, uma boa ideia de desenvolvimento de software, né? Também trabalho com desenvolvimento de software BIM. Eu não tinha pensado nisso aí, não. Obrigado pela dica. O Marcos colocou aí um comentário: os quantitativos devem ser retirados dos projetos após os projetistas informar que o projeto não sofrerá mudanças. Correto, né? A extração do quantitativo tem que vir de um modelo com certo nível de maturidade, né? Não é para você ficar tirando o quantitativo de um modelo completamente imaturo que você vai ter muito retrabalho, tá? A Daniela faz uma última pergunta aí: como eu faria para atualizar a base de preços utilizadas no orçamento através do Dynamo? Bem, o Dynamo poderia ser usado nisso? Olha, poderia, mas é mais adequado usar os recursos de programação disponíveis no Excel do que usar o Dynamo nesse caso, tá? Você pode ter uma pasta, né, onde lá você vai armazenar a planilha mais atualizada, né, as planilhas mais atualizadas do Sinap,
né? E ter uma planilha do Excel que lê essa fonte de dados, né? E atualiza isso, né? Na planilha que você vai usar, aí sim, com o Dynamo, nesse processo todo que eu expliquei. Beleza? Maravilha, pessoal. Então, agora vamos à hora mais legal aqui da live, tá? Que é a hora que eu faço um sorteio, tá? Bem, eu vou sortear aqui 5 bolsas de estudo para minha plataforma lá de curso, a BIM Classrooms, tá? Temos aqui, no momento, 16 pessoas logadas aqui. Então, 5 pessoinhas, não saiam, tá? Fiquem aí. Não sai, pessoal, senão não vai conseguir ganhar. Bom, eu vou montar aqui um arquivinho rápido com os nomes das pessoas aqui. Me fala aí se eu esqueci de alguém, tá? O Alan, o Albertino, o Alexandre, a Ânia, sempre presente aí, a Bruna, a Daniela, o Jorge, a Juliana, quem mais? A Letícia, tem 2 Letícias logadas aí, não sei se é a mesma Letícia, manda aí no chat, é a mesma Letícia? É a mesma. Temos a Nilde, e temos o R. Casarino. Boa. Tem mais alguém que eu esqueci aí? Ah, sim, tem aqui o Rafael. O Sérgio. A Thalita. E é isso. Deixa eu ver se tem todo mundo aqui. Tá todo mundo aí. Então, eu vou fazer o seguinte agora, pessoal. Eu vou pegar essa lista aqui, vou dar um Ctrl+C e vou sortear aqui no meu site de sorteios a primeira bolsa de estudo, tá? Essa bolsa de estudo é uma bolsa de estudo de 50%, tá? Eu vou mandar esse cupom de desconto, tá? E a pessoa vai poder entrar lá na minha loja, né? Comprar com esse 50% de desconto. Então, boa sorte a todos. Vamos ao primeiro sorteado aí da noite. Ânia, você ganhou. Ânia ganhou a primeira bolsa de 50%. Tá? Ah, mais uma coisa, esse 50% é referente àquele plano anual, tá, pessoal? Vocês ganham 50% no plano anual. Então, a Ânia. Vamos lá. Deixa eu recarregar aqui a página. Apagar tudo isso aqui. Vou lá. Já tirei a Ânia. Vamos lá. Segundo agora. Segundo é Nilde. Parabéns, Nilde. Você foi a segunda sorteada. Vamos marcar aqui. A Nilde.
Vamos agora para o terceiro sorteado da noite. Deixa eu carregar a página usando... Ficando aqui, que ele carrega zero, né? Vamos lá, então. Terceira bolsa de estudo. Alexandre. Alexandre ganhou aí a bolsa de 1 ano de acesso lá na minha plataforma. Próximo. Vou pegar aqui a lista de novo. Agora é o quarto sorteado, né? Ou sorteada. Eu carreguei a página. Sortear. Marcos. Marcos ganhou aí, o Marcos Romano. Parabéns, Marcos. O Marcos ganhou aí a bolsa de 50%. Então, já sorteamos 1, 2, 3, 4. Agora é o último sorteio. Último sorteio. Boa sorte a todos. Quinto felizardo aí, ou felizarda, que vai ganhar a bolsa de 50% para acessar a minha plataforma de cursos Min Classrooms. Boa sorte, Daniela. Daniela aí foi a contemplada. Parabéns, Daniela. Você ganhou a bolsa de 50% também. Beleza? Muito bem, muito bem. Bom, agora como é que vai funcionar, pessoal? Você vai receber o cupom de desconto, tá? Eu peço só que vocês me sigam lá no Instagram, me mandem um direct lá no Instagram com o teu e-mail, tá? Para eu poder mandar para o seu e-mail direitinho a bolsa, tá? Eu já tenho o e-mail, do Marcos Romano, então não precisa. A Ania eu também tenho, fez curso comigo recentemente. Agora, o Alexandre, a Nilde e a Daniela, eu não tenho o e-mail de vocês. Então, vocês podem me mandar um direct lá, ou pode mandar aí também. Manda aí também. Ah, Alexandre Stories. Ah, eu tenho seu e-mail também. Então, já vou colocar aqui. Eu vou gerar o cupom de desconto e aí mando para vocês. O da Daniela, põe seu e-mail aí, se não tiver problema. Tá aí. Boa. O resto da galera, o Marcos, a Ana, já são conhecidos de outros carnavais. Tá certo, pessoal? Bom, é isso. Eu espero que todos tenham gostado do conteúdo de hoje. Não me deixem de seguir lá nas minhas redes sociais. Meu Instagram, você me acha lá como @dharmasistemas. Lá no YouTube, só colocar @dharmasistemas também, tá? Essa aqui é a minha página lá na web. Espero que tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês e quem ficou com mais alguma dúvida, e fique à vontade de mandar um direct para mim lá no Instagram. Eu vou ter todo o prazer de responder, tá? Vocês devem receber aí os felizados que ganharam a bolsa, devem receber aí nos próximos dias o cupom de desconto. Aí é só entrar lá, tem validade até o final do mês de maio, ok? Muito obrigado e vejo vocês numa próxima live. Valeu!